Boa noite. Primeiro, falar da minha satisfação de estar aqui abrindo um evento numa sexta-feira à noite e encontrar esse auditório cheio e, com certeza, todos muito curiosos para saber do que se trata, né? Então, eu queria agradecer, então, a vocês todos por isso. Eu já sei que uma parte dessa atenção deve-se à simpatia exuberante da professora Priscila, que vai abrilhantar sempre essas nossas noites aqui de diálogos, está certo? Mas eu queria falar um pouquinho para vocês também desse projeto, né? O que acontece é que nós temos, no Rio de Janeiro, uma parte grande de um acervo que é muito importante para a história da educação de jovens e adultos e da educação popular no Brasil, que foi formado ao longo de muitos anos de trabalho por pesquisadores muito dedicados. E talvez o principal nome desses pesquisadores seja o que a gente vai receber hoje, o professor Osmar Fávero, uma referência nesse campo na educação, né? Uma pessoa que sempre teve muita... enfim, sempre foi muito dedicado e muito sério, não só às suas pesquisas, mas também ao tratamento que ele dispensou a todo esse material, o que vai facilitar muito o nosso trabalho. O projeto aqui é de termos na Unirio, funcionando permanentemente, um centro de referência nesse campo da educação popular e da educação de jovens e adultos, né? E, nesse sentido, o acervo do professor Osmar vai ser, obviamente, decisivo para a qualidade desse centro, né? Pretendemos também contar com a participação intensa da Escola de Biblioteconomia e da Escola de Educação, né? E já conseguimos também outro acervo importante de uma professora desta casa, da professora Antônia Pinca, a nossa querida Tunica, que é da Escola de Educação e que também milita nessa área há muitos anos, né? Então, essas duas ações já estão em curso e agora a gente vai passar por uma série de processos de negociações internas em torno do espaço, em torno do aparelhamento desse centro, para poder disponibilizar esse acervo para pesquisadores e alunos interessados nessas áreas, né? E, obviamente, para vocês também, da arquivologia, que vão poder acompanhar de perto a instalação de um arquivo dessa importância. Eu acho que poder acompanhar o nascimento e a consolidação de um centro desses para alguém da arquivologia é algo bastante interessante, bem diferente de você já pegar a situação pronta para ir lá e fazer o estágio e trabalhar. Não, agora vocês vão ter a oportunidade de ver o nascedouro dessa situação, né? E, obviamente, lidar com também as conquistas, mas com as dificuldades que esse processo implica, principalmente numa estrutura pública, né? E não podia deixar de falar disso. Hoje é sexta-feira, estamos a 2 dias de um momento importante da sociedade brasileira, da história da nossa sociedade, né? Então, eu queria fazer um apelo sincero para que a gente una forças, principalmente para depois das eleições, para poder manter o caráter público, gratuito e de qualidade desta e de todas as instituições universitárias, porque o povo brasileiro merece e precisa dessas instituições, para que a gente consiga, com elas e a partir delas também, erigir uma sociedade mais igualitária e mais justa, né? Coisa que, por exemplo, o professor Osmar sempre brigou por isso, sempre trabalhou para isso, e eu espero que ele consiga também acompanhar-nos, né, a partir
de agora nessa batalha que vamos enfrentar juntos, né? Então, eu queria agradecer muito ao professor Osmar por toda essa generosidade em lidar com o arquivo e poder disponibilizar para a nossa instituição e empenhar aqui em público agora, mais uma vez, a minha palavra de que faremos todo o esforço para valorizar ao máximo esse trabalho e dar continuidade a ele com outros pesquisadores e fazendo a roda continuar a girar. Tá bom? Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Priscila. Eu chamo os dois agora para o palco, para começar a atividade, e agradeço muito a plateia pela assistência e pelo interesse no tema. Por favor, Priscila. Por favor, professor. Boa noite a todas e a todos. É com imensa alegria que eu estou aqui hoje, né, para participar de mais uma edição, a 12ª edição dos Diálogos Arquivísticos, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos, em parceria com a Escola de Arquivologia. Então, eu estou muito feliz também, porque estar aqui hoje, para mim, tem um significado muito importante. Primeiro, por poder dialogar com as duas áreas, com a arquivologia e com a educação, né? Eu fiz mestrado e doutorado em educação, então isso mostra realmente as possibilidades de diálogos, né, entre essas duas áreas, né? O quanto o acervo que o professor Osmar vai falar, esse acervo que ele acumulou e organizou, o quanto esse acervo ele é fonte não só para a história da educação, mas também para a gente pensar, por exemplo, práticas educativas, né? Modelos de ensino e aprendizagem a partir dos documentos, trabalhar isso a partir dos documentos. Então, eu quero agradecer, professor, imensamente a sua presença aqui, dizer que é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco, uma pessoa que contribuiu tanto, né, para a educação de jovens e adultos, participou também de movimentos populares, né? Nossa, é uma honra tê-lo aqui na Unirio. Vou falar um pouquinho sobre o professor Osmar, vou ser bem breve, vou falar um pouquinho do currículo dele. Bem, o professor Osmar, ele é licenciado em matemática pela UFRJ, se eu estiver errado, o senhor me corrige, tá? Mestre em Educação pela PUC-Rio, doutor em Filosofia da Educação pela PUC São Paulo, é professor emérito da UF, atuando como professor no programa de pós-graduação em Educação da mesma universidade. Atuava, né, professor? Porque agora o senhor se aposentou esse ano, não é isso? Mas, se chamar o senhor, se convidar, o senhor vem, não é isso? Tem experiência na área de educação, com ênfase em política educacional, atuando principalmente nos seguintes temas: pós-graduação em educação, educação de jovens e adultos e educação popular. Bem, o professor Osmar, ele é coordenador de um núcleo na UF, que é o NEDEJA, que é um Núcleo de Estudos e Documentação de Educação e Jovens e Adultos. Esse núcleo conta com aproximadamente esse acervo que ele constituiu, né, que ele acumulou, conta com aproximadamente 2.000 documentos, não é isso, professor Osmar? Sendo que 90% dessa documentação já se encontra catalogada e digitalizada, né, e que resultou na produção de 3 CDs.
Uma parte dessa documentação referente aos movimentos, ao MEB, né, aos movimentos de educação popular, de educação brasileira, eles não foram catalogados, né, professor, e nem tratados por conta de não ter o equipamento possível para isso, né? E eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar nessa documentação do MEB que está lá e que ainda não foi divulgada, né? Além disso, o acervo conta também com uma mini biblioteca, que ele chama de mini, né? Mas tem cerca de 600 obras, incluindo obras raras, né, professor? Incluindo dissertações e teses de alunos também que trabalham com a temática de educação de jovens e adultos e educação popular. E hoje ele vai contar para a gente, vai falar um pouquinho, vai compartilhar conosco a sua experiência, né, de organização desse acervo, de acumulação desse acervo, como ele acumulou esse acervo ao longo dos anos, como esse acervo está organizado, vai falar um pouquinho das memórias dele, né, professor? São vários reencontros, não é isso? Né? Se Deus, vai dar tempo, vai dar tempo. Ele está achando que não vai dar tempo, porque ele falou que são muitas lembranças, muitas coisas, e ele acha que não vai dar tempo. Eu falei, seleciona as melhores e fala, né, professor? Então, vamos começar? Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, tá? Boa noite, é um prazer estar aqui. Uma surpresa de ver na sexta-feira um auditório cheio. Eu acho que o programa, pelo jeito, é famoso. Eu não, é o programa que é famoso. Eu fiz um roteiro e, na verdade, eu vou falar de uma história de vida. Eu trabalho com isso a rigor há mais de 50 anos, quase 60. Tentei fazer alguns períodos mais intensos, meio complicado que algumas coisas foram se entrelaçando ao longo do tempo, principalmente nos últimos 10 anos em que eu produzi os 3 DVDs. Foi um período em que, simultaneamente, eu trabalhei várias coisas com várias pessoas e tal. Vou tentar ser bastante organizado. Na verdade, eu comecei a trabalhar em 61, logo depois de formado, logo depois de licenciado, no MEB, nesse movimento de educação de base, que foi um convênio feito pela Igreja Católica com o Ministério da Educação, na hora que estavam se esgotando as grandes campanhas feitas pelo Ministério da Educação, naquele tempo, o Ministério da Educação e Saúde Pública, junto com o Ministério da Agricultura, campanha de alfabetização de adolescentes e adultos e campanha de educação rural. Houve um período muito forte desse movimento, no final dos anos 40 e os anos 50, houve uma certa parada nos anos 60. Um desses movimentos era um sistema de escolas radiofônicas feito pelo Ministério da Educação, com o uso da Rádio Nacional, o broadcasting da Rádio Nacional das novelas era tão ou mais famoso do que o da Globo de hoje, e gravava os programas. Nesse período do MEB, basicamente no período que eu fiquei trabalhando, 60 e 66, a produção do MEB, em particular, foi muito grande. Primeiro, que tinha recursos. Segundo, tinha uma equipe muito boa, tinha, inclusive, uma equipe de estudos que produzia. A gente criticou muito o material didático anterior, renovou esse material didático junto com os outros movimentos do período. Eu guardei, quando eu saí do MEB em 66, eu guardei comigo essa documentação produzida no Secretariado Nacional, que era no Rio de Janeiro, e alguns exemplos de coisas, de programas gravados e tal, porque a gente tinha as emissoras praticamente em todos os estados do Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, o Sul não. Esse foi também, nesse período, 61 e 64, o período dos movimentos chamados de cultura popular. Basicamente, o MCP de Recife, da Prefeitura de Recife, depois do Estado de Pernambuco, o MEB, já falei, a CEPLAR da Paraíba, que foi um laboratório de Paulo Freire, nos anos 62 e 63, o CPC da UNE, que trabalhou com cultura, que deu origem, vocês lembram, à produção do Cinema Novo
uma renovação muito grande na poesia. Pé no Chão, que é uma experiência original de Natal, de escolas, escolas de sapé, na praia, para crianças pobres. Pé no Chão também se aprende a ler. E, como um pouco síntese desse período, o Sistema Paulo Freire. O Sistema Paulo Freire foi crescendo na crítica às cartilhas usadas, propondo um modo novo de até criar um sistema com base de audiovisual e um modo de trabalhar pedagogicamente que nos contaminou a todos. Contaminou a todos. Nesse período, para destacar a documentação que eu tenho desse período, houve um encontro nacional de alfabetização em Recife. Em 78 movimentos participaram. O Ministério da Educação convocou, todos os movimentos apresentaram relatórios. Então, há um conjunto espetacular de relatórios e documentos desse período. Bem mais tarde, muito mais tarde, um orientando meu propôs em transformar em livro. Colocamos essa documentação em livro, acho que 30 anos depois, por aí. Esses, digamos, seriam os primeiros antecedentes. 67 a 72, eu deixo o MEB e vou trabalhar no antigo IBRA, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, hoje INCRA, ainda continuando com o trabalho de formação de trabalhadores rurais que estavam assumindo lotes de reforma agrária. Há mais projetos de colonização do que de reforma agrária. Nesse período, também, muita gente que trabalhava comigo no MEB, que eu tinha uma relação boa com a presidência do IBRA, foi contratando aquele período, ou a gente fugia por causa do golpe, ou arrumava onde trabalhar para ganhar alguma coisa. Na verdade, o que marca esse período, embora eu continuasse trabalhando com a preocupação de educação de adultos, mas envolvido com outros tipos de projetos e tal, acontece um seminário de alfabetização dita funcional no México, pela Unesco, o Instituto do CREFAL, o Instituto da Unesco no México. A Unesco tinha deslanchado as campanhas massivas de alfabetização nos anos 40, da qual a campanha do Brasil, a campanha de educação de adolescentes e adultos foi um exemplo, e não tinha dado certo, não resolveu o analfabetismo. Então, ele propõe fazer uma alfabetização nucleada em projetos de reforma agrária, em projetos industriais amplos. Houve um seminário importante, em 67, eu participei como um dos brasileiros que estava lá. Nesse período, os dois meus colegas do MEC foram expressamente proibidos de falar Paulo Freire nesse seminário. Era palavrão falar Paulo Freire. Eu, como não era no MEC, pude falar à vontade. Daí nasceu dentro do INCRA, nesse período, alguns projetos de alfabetização. E algum desses projetos, Caxangá, Rio Tinto, Coatis, com um modo de produzir material didático muito colado com as necessidades dos trabalhadores. Obviamente que, nesse período, a gente não podia ter nenhuma dimensão política expressa, mas o material didático era bem feito, era inteligente a partir da necessidade das comunidades, dos grupos e tal. Um desses projetos, um grande projeto da ENCARP, que era uma associação de extensão agrícola na zona agreste de Pernambuco, com um material muito bem feito, muito bem feito. Eu fui participando desses projetos e guardando esse material. Não me pergunte por que eu guardava. Guardava sem nenhuma intenção. Eu tinha chamado isso a fase da reserva. Fui reservando esse material. Às vezes usava para algum estrangeiro que vinha perguntar, uma troca de experiência e tal, mas sem nenhuma perspectiva de montar um arquivo, de fazer um arquivo, trabalhar um acervo. A fase que eu chamo de fase 1, que é essa, sim, mais intencional, mais voltada para a produção de um arquivo,
começa nos mestrados em educação com o aproveitamento desse material que eu tinha guardado e com a obtenção de novos materiais para algumas dissertações no antigo mestrado em educação da Fundação Getúlio Vargas, saudosa memória, chamado IASAI, e na PUC, onde eu trabalhava. E também com 2 teses de doutorado, uma na USP, de um colega meu, e a minha na PUC São Paulo. Meu colega na USP e eu na PUC. Nasce aí a primeira atitude de arquivo, organizar essa documentação no que foi chamado a Memória da Educação Popular, um pequeno fascículo, a Memória da Educação Popular, e a Memória do MEB. O MEB a gente até esticou para um período mais de 71, tinha havido ainda alguma produção interessante, depois que eu tinha saído. Foi um trabalho feito ainda no antigo centro, chamado CEDI, Centro Ecumênico de Documentação e Informação, porque, naquele período, fazer a documentação e divulgar a documentação, no período de ditadura, era importantíssimo. Aí vem uma primeira, mais tarde eu vou detalhar isso, vem uma primeira lição. Trabalhar, basicamente, com fontes primárias, enriquecidas com fontes secundárias que as esclarecessem, tipo históricos, alguns livros já publicados, já tinha saído o livro de Vani da Paiva, sobre esse período grande da educação de adultos, tinha saído um excelente livro de Celso Baisgo, de São Paulo. Então, era basicamente assim, era colocar à disposição, divulgar a documentação que se tinha referida, historicamente referida, e calçada com os estudos disponíveis. Poucos ainda, poucos. A fase de tese e dissertações, gerou, eu só trouxe essas 2 como exemplo, Travessia do Popular no Contradança da Educação, que é sobre o MEB Goiás, e o Movimento de Educação de Base, que é o MEB Maranhão, por estar mais acessível, por terem virado livros. Houve muitas outras dissertações, muitas, assim, dezenas, e várias delas viraram livro. Aquele período era muito fácil. Uma boa dissertação virar livro. Cortês, de São Paulo, era mestre de transformar as dissertações em livros. As 2 teses, já mais pesadas, também viraram livro, foi a Educação para Transformar, do Luiz Eduardo Vanderlei, e a minha, uma pedagogia da educação popular. Pedagogia da Educação Popular é o único livro que eu tenho com o meu nome. Eu organizei bastante livro, mas esse é o único que eu tenho com o meu nome e gosto muito dele, inclusive porque ele é muito bonito, muito bonito. O que vem dessas primeiras lições? Além de divulgar as fontes primárias, tais como elas foram encontradas, algumas delas dificilmente guardadas, posso citar 1 ou 2 exemplos, além de referi-las, esse primeiro Memória 4 gerou um livro com os documentos que eram referidos, antes da fase 2. E deve estar por aí. Educação Popular e Cultura Popular. Tá? Esse livro só tem os documentos, que eu chamei de documentos fundantes, e 1,5 páginas de prefácio, só para dizer a importância daqueles textos que estavam sendo divulgados. Esse livro não está reproduzido em DVD, porque ele ainda está à venda, é acessível e tal. E aqui tem uma primeira história gostosa. Essa capa são os slides, essa capa do livro reproduz os slides do Sistema Paulo Freire, de 64. Paulo Freire fez uma primeira experiência em Angicos, em 63, que alfabetizou 300 pessoas, fez 50 anos há pouco tempo, e preparou uma campanha nacional de alfabetização que começaria em março de 64, no Brasil inteiro. Entre os materiais preciosos que eu tenho são os slides da alfabetização de Angicos,
os slides desenhados, tinha ainda um projetor ainda com querosene, e passava slide por slide. Você imagina as salas de interior com um lampião de querosene, um projetor com querosene simultaneamente. Eu tenho esses slides guardados comigo até hoje, desde fevereiro de 1964. Desde fevereiro de 64, guardados. Nesse mesmo período, um pouco antes, numa reunião em Brasília, Paulo Freire mostrou para a gente uns painéis em guache, dizendo: olha o que eu ganhei. Um amigo meu de Recife achou que aqueles slides de Angicos estavam muito feios para mostrar para o ministro, e fez esses desenhos para mim. Foi Brenan quem fez os desenhos são maravilhosos, maravilhosos. Não existe mais, na época dos inquéritos policiais militares, um funcionário no serviço lá que o Paulo Freire trabalhava levou e deu de presente, foi vendido para um pequeno museu da Inglaterra. Nunca ninguém descobriu isso. Eu sabia da existência desse coisa. Não eram mais slides, era um filminho em que era para ser usado num projetor polonês maravilhoso, custava $2, e funcionava com eletricidade, com pilha, com bateria de carro e tal. Depois de muito custo, através de uma colega de minha esposa, eu consegui um exemplar e levei para tirar esses desenhos iniciais lindos para fazer a capa de um livro. Levei para a TVE, depois de uns 10 minutos, nós copiamos. O funcionário disse: a máquina está muito quente, vamos tomar um café e a gente volta. Quando voltamos, o filme tinha pegado fogo. Tá? Eu fiquei 15 anos ou mais reclamando da bobagem que eu tinha feito. Até um dia um colega dizia: eu tenho. Tem aonde? Está na casa da minha mãe, em Natal, há mais de 30 anos, na geladeira. Essas são as preciosidades que eu tenho e que não são documentos, né? São uma coleção de slides, um filminho enroladinho, bem feito, guardados, agora bastante bem guardados. Nessa fase do golpe de 64, muitas coisas foram queimadas. Toda a documentação do MCP, que era poderoso, não tinha escolas para criança, tinha escola para adulto, tinha uma expressão, como é que chama? Uma expressão cultural imensa na cidade inteira, depois se expandeu para o interior e tal. A documentação foi queimada, provavelmente pelo interventor, que era amigo das pessoas e não quis deixar a mão do Exército. A da CEPLAR da Paraíba, o Exército tirou o que quis, botou os arquivos, era um salão em cima de um cinema, botou os arquivos na praça pública e metralhou os arquivos. Então, o que tem estava dentro dos IPMs, o restante foi perdido. 2 filminhos, 2 vídeos que foram patrocinados do Ministério da Educação nesse período de 62, comecinho de 64, um deles ficou enterrado 15 anos. E aconteceu a mesma coisa. Depois de segunda ou terceira versão, pegou fogo, aí se descobriu que dentro da Cinemateca do Mundo tinha, numa daqueles caixas de filme, escrito um Ben-Hur da vida e tal, um filminho desse preservado. Então, tem algumas coisas, gente, que são relíquias dessa fase inicial. Fase 2. Eu começo a trabalhar com mais cuidado, usando o material para aula, basicamente no mestrado, às vezes na graduação, levando esses diapositivos, levando essas coisas, projetando. Tá? Até uma das 2 alunas, uma delas, Lili, daqui, que diz: você vai perder esse material, vamos botar isso num CD. E aí se cria o NEDEJA com essa intenção de organizar o material, tanto o material de papel, quanto alguma duplicata de livros que eu tinha. Esse é um período inicial, meio assim, de tentativas
Eu botei isso como uns 4 anos, né, levando o material que estava na minha casa para a UF, arrumando lugar para guardar, higienizando. E aí há histórias curiosas. Por exemplo, a primeira máquina era muito simples. Para digitalizar um livro que tinha marcas em lápis, tinha que apagar todas as marcas, porque senão a máquina lia o que ela queria. Lia em sânscrito, em chinês, umas coisas. Teve uma bolsista que ficou 6 meses passando borracha nos meus livros anotados. Essa é uma das coisas que a gente fala. Não, a gente faz higienização, faz isso. Então, tudo bem, tira os grampos, tira as coisas, arruma, bota nos papeizinhos duplo, dobrado e tal, mas esquece de dizer que tem algumas coisas intermediárias. Por exemplo, a máquina não lê cópia de mimeógrafo a álcool. E tinha muita coisa, cópia de mimeógrafo a álcool. Ela não lê cópia de papel carbono, de papel seda, de quarta via, de papel carbono, né? Isso era tudo redigitalizado. Fase 3. A ideia de produção de um DVD foi nova para mim. Eu não sabia trabalhar com a documentação, aprendi bastante com minha ilustre esposa, que fazia documentação lá da Faculdade Nacional de Filosofia, FNFI, sabia o processo de higienização, sabia que a digitalização de um documento original ia ser igualzinho ao documento original, mas tinha surpresas, né? Às vezes, eu dizia, professor, eu acabo de datilografar, quando eu viro a página, ela se desfaz como folha seca. Você tem que ver para conferir comigo e a gente vai perder o original, vai perder. Isso aconteceu muito, muito. E, desse período, eu já decidi centrar a produção em cima do material didático. Para mim, o material didático é o catecismo da experiência do movimento. Ela se revela no material didático. E trabalhar bem essas resenhas informativas sobre as experiências e os movimentos. Fazer o que é normal na arquivologia, de separar em séries e tal, para mim foi fácil. Eu estava trabalhando experiências, então, dentro da experiência, tinha um módulo, para mim, era aquela experiência, dentro da experiência eu criava subtemas e tal, sem problema nenhum. E no DVD a gente resolveu colocar também, meio aventureiramente, assim, reproduzir a capa dos livros e fazer uma resenha informativa sobre a importância do livro para aquela experiência, para aquele movimento. Isso deu trabalho. Eu tinha esses livros no meu período da tese, tinha vários orientandos que tinham trabalhado também fazendo o trabalho dos livros. Agora, fazer uma resenha assim, bem indicativa. Esse livro é importante por causa disso, não é resenha bibliográfica. Indicativa foi interessante. Tinha uma bolsista excepcionalmente boa, quer dizer, Osmar, meia página, Osmar. No máximo uma página, não pode ser mais do que isso. Acontece que o DVD pronto, o primeiro DVD pronto, o projeto do primeiro DVD, que foi feito com uma empresa de arte e tal, ficou bonito, ficou bem feito, embora ainda não muito completo, começou as reclamações. O que adianta ter capa de livro e resenha de livro se a gente não tem acesso aos livros? Aí começou, como é que a gente disponibiliza os livros? Pedir para a editora, não adianta, ela não responde. Mesmo que o contrato já seja vencido, a edição tenha acabado, ela não responde. Pedir para os amigos, tranquilo. Só que raríssimos deram por escrito, dizendo, mas, eu estou te dando o livro para você botar no seu DVD. Você quer que eu dê um documento por escrito? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E você sabe que isso depois, com os herdeiros, é problemático, né? Com surpresas. Quando eu falei para Francisco Barenan, que é aquele potencial lá de Recife, ricaço, pedi licença para reproduzir os documentos,
Ele disse, sem problema nenhum. Só que eu tenho alguns originais aqui. Você não quer vir vê-los? Você tem essas surpresas também gostosas, entende? Bom, esse primeiro DVD de 2008 foi quase que imediatamente... Bom, deixa eu dizer, ele pegou quase que só as campanhas e movimentos desse período, 61, 66. Depois eu estiquei para 67, por ter aparecido alguns documentos importantes de 67. Então, aí, não sei se dá para vocês verem. O MCP de Recife, o MEB, nesse período de 60 a 67, o Pé no Chão de Natal, de 61 a 64. O único movimento que tem muita fotografia é o Pé no Chão, você aprende a ler de Natal. E tem um videozinho interessante. O CPC, a produção do CPC tinha disco, tinha filme, tinha poesias, tinha bastante material. Embora também, algum de vocês deve saber que no dia 1º de abril, um grupo paramilitar botou fogo na sede da UNE, se perdeu muito material que não estava produzido, né? E eu pego, nesse período, o sistema de educação de adultos nessa primeira fase, a criação do método de alfabetização em 63 e 64, onde tem essas preciosidades. A coleção de slides, que eu falei, a coleção do filminho com os desenhos do Brenan. São 251 documentos, mas são mais de 7.000 páginas e 4.000 gigabytes, que é um CD cheio, um CD comum cheio, né? Quando a gente resolve colocar isso quando a gente resolve colocar isso na internet, aí o processo se complicou. A gente começou a enriquecer com mais coisa, a linguagem era diferente, os livros começaram a entrar por inteiro, com dificuldades. A gente recebeu uma carta de viúva do Paulo Freire dizendo que se reproduzisse o livro sem autorização dela, ela levava na justiça, mas já estava reproduzido, paciência. E ficou muito forte aí uma terceira dessas lições que eu chamei procedimentológico. Primeiro eu falei que era reunir as fontes primárias, devidamente referidas, com documentos, fotos, vídeo, filme, enriquecer com as fontes secundárias, livro, artigo, entrevista, tese, dissertações, e a decisão de divulgar todo o material obtido. Isso o DVD e a internet foi fundamental para isso. Não é demais insistir que esse período, na produção do primeiro DVD, demorou pelo menos 4 anos. Pelo menos 4 anos. Sendo que a gente não fez só isso, a gente já estava fazendo outras coisas. Só um segundo, só uma pausa. Nessa fase, essa que eu estou chamando fase 4, que foi a disponibilização do DVD no portal do Fórum EJA, que é um portal na Universidade de Brasília, que atende todo o movimento de educação de jovens e adultos, que está em crise por problemas internos atualmente. Eu comecei a fazer a digitalização do que eu passei a chamar educação de jovens e adultos. Na verdade, foi quase que um ato falho. Eu achei que eu tinha esgotado o que eu podia fazer da educação popular e que a educação popular que existia dessa fase de final dos anos 60 em diante, anos 70 e tal, estava muito dispersa, muito na base das igrejas, muito dissolvida, e eu não via como fazer um trabalho de obtenção desse material. Um ato falho, basicamente. E passei a digitalizar Mobral, Cruzada ABC, Fundação Educar, tudo que eu tinha guardado também, assim, sem muitas segundas intenções de construir um arquivo, de inventar um arquivo e tal. Estavam guardados.
Aqui é uma referência importante. Quando esses movimentos acabam, em 64 foi realmente desmonte, se botou fogo, se prendeu as pessoas e tal. Mas quando os movimentos acabam, somem. Mesmo o Mobral, que foi um poder de riqueza, quando acabou, ninguém sabe para onde foi o material dele. Ninguém sabe. A gente era coletado assim na casa de fulano, sacolas, na casa de outros e tal. Muita coisa veio parar na mão de Maria dos Fávios, no Proedes, porque era um centro de documentação já conhecido e tal. Deu muito trabalho trabalhar Mobral, muito trabalho, porque era muito material, muito livro, muito documento solto, assim, várias minutas sem ter referência, com nome de pessoas e tal. E, mais ou menos, um período também que não deu para datar, porque a Cruzada ABC existia desde 61, ela foi criada praticamente junto com o MEB. Reacionária, bastante reacionária, usando o mesmo material dos anos 40, dos anos 50 e tal, mas tinha que documentá-la também. Aí há duas coisas que eu esqueci de falar. Uma delas é importante, que quando comecei a trabalhar educação popular, 61, 64, depois 66, depois 67, eu dizia que as experiências eram qualitativamente diferentes das experiências anteriores. Quando eu fui botar no DVD, eu disse, bom, e daí? Como é que eu provo que as coisas são qualitativamente diferentes? Aí eu tive que procurar um material dos anos 40, dos anos 50. E, gente, isso foi um processo de pesquisa, de descoberta. Eu tinha conhecido esse material quando eu estava no MEB. A gente tinha usado algum desses materiais. Eram cartilhas pequenas, em geral, 30 páginas, 40 páginas, quase todas elas em papel jornal, uma cartilha de alfabetização, chamava Ler, de pós-alfabetização, chamava Saber, um caderno de aritmética, um monte de livrinhos de higiene e saúde para pré-parto, pós-parto, instruções para não construir o poço do lado da fossa, milhões de cartilhazinhas que não existiam mais. A gente sabia que isso existia ainda no antigo biblioteca do INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que existe até hoje. Na biblioteca era aqui em Botafogo, foi doada para o doutorado de educação da UFRJ. Ficou anos guardada em caixotes, vários livros foram roubados, o Cupim se encarregou de acabar com outros e tal. Quando a gente conseguiu descobrir essas cartilhas, elas estavam podres, inteiramente podres. As bibliotecárias diziam, não pode tirar xerox disso. Tirar xerox ou digitalizar o processo mesmo. A gente aí passou a aprender que tinha que datilografar. Esse foi um aprendizado. Mas a gente não tinha equipamento bom para datilografar, para fotografar. Tinha uma máquina boa, botava no chão, deitava de bruço, fotografava, depois descobria que tinha um outro processo, a gente não tinha dinheiro para comprar equipamento para fazer isso, entende? Essa foi, assim, um pouco o modo que a gente foi construindo. Aí, sim, a gente tinha um período muito marcado e tinha a possibilidade de fazer a distinção do período seguinte, né? Com material didático totalmente diferente. Depois, o recuo à educação de jovens adultos no Mobral, de coisa e tal, volta aos livros de escola primária com adaptação para os adultos, com poucas adaptações. Só na segunda fase do Mobral que há uma certa inovação. Esse material que eu chamei Educação dos Jovens Adultos, que está em seguida, são 2 lâminas, é enorme, enorme. Acho que nem sei, adianta ler para vocês. Cirepa, Cruzada ABC. Cirepa foi o único sistema radioeducativo do Ministério da Educação, criado nos anos 50, que continuou independente no Mobral, no Nordeste. Parece que continuou um também no Sul, em Pato Branco, uma coisa assim. Tinha uma história interessante, que se acha que está na origem do Mobral, tinha uma dissertação bem feita sobre ele, tinha pesquisa,
a Cruzada ABC, que é essa que eu falei, dos protestantes, muito conservadora. Um curioso projeto João de Barro, que tinha uma cartilhazinha muito bem feita, muito inteligente. Essa alfabetização funcional que eu já fiz referência do INCA e da ANCAP, com material didático esplendoroso, que também, quando foi criado o Mobral, botaram uma pedra em cima, acabou, ninguém mais sabe o que foi feito. Só o Mobral tinha 266 documentos, sendo que muitos eram livros e 14.500 páginas. O ensino supletivo também foi um projeto rico no MEB. O ensino supletivo já é uma memória à parte. A PUC teve um projeto, quando eu estava no mestrado, teve um projeto muito grande de estudo de ensino supletivo. Tanto o Mobral quanto o ensino supletivo pagaram muito a produção de dissertações nesse período, ou por contrato com a universidade ou dos próprios funcionários do Mobral, por exemplo. E tinha muito material, o ensino supletivo tinha muito material. A gente reuniu muito material para fazer as dissertações, foi guardando. Um dos meus orientandos um dia descobriu um caixote de uma caixa inteira de material no corredor do Mobral, porque acabou o departamento, alguém precisou da sala, botou a documentação fora, trouxe. Então, tinha bem uma série, talvez, de uns 200 documentos, assim, livros, projetos, relatórios de pesquisa, então, em que gerou, como aquele memória que eu citei, gerou um estado da arte, feito pelo Sérgio Haddad. Eu doei essa documentação para ele. Esse arquivo ficou durante bem uns 10 ou 15 anos na Ação Educativa de São Paulo, com o nome de Acervo Osmar Fávio. Depois voltou para o Nedeja e já estava trabalhado, foi digitalizado. Aí tem coisas importantes na educação de jovens adultos mais recentes. Um projeto de alfabetização de São Carlos. O Grupo da Educação de São Carlos descobriu que muitos dos funcionários, tanto funcionários concursados como terceirizados, eram analfabetos, fez um bom projeto de alfabetização, documentado, discutido. Foi provavelmente os primeiros estudos de ensino mais inovador de matemática para adultos, a partir de pesquisa e tal, com Newton Duarte, coisa bem interessante. O programa esse PEGP já foi criado aqui no município do Rio, existe até hoje, usando o sistema Paulo Freire, na inspiração. Na verdade, no CIEP, usava a parte da tarde para aquele período para a alfabetização de jovens, no período das grandes construções, né? Do metrô, dos viadutos e tal, do elevado. Tinha muito jovem, analfabeto ou semi-analfabeto. Teve um programa específico no período de Darcy Ribeiro, como vice-governador Brizola e Darcy Ribeiro, criaram esse PEJA, que é um programa interessante, tem mais de 30 anos. Recentemente fez um material didático muito bom, que também não foi usado por motivos políticos. O MOVA, que foi o projeto de alfabetização que o Paulo Freire criou em São Paulo, tirando na Secretaria de Bem-Estar, trazendo para a Secretaria de Educação e renovando, e hoje existe no Brasil inteiro, com dinheiro do Banco do Brasil. O projeto Zé Peão, da Paraíba, que é das coisas mais interessantes que eu já vi, aulas para trabalhadores da construção civil nos canteiros de obra, fez 25 anos, no ano passado, não foi obrigado a terminar, porque a universidade não tinha mais fôlego para... Não, desculpe. O sindicato não tinha mais fôlego para manter, a universidade também não deu muita força. Ou seja, uma experiência de educação de adultos diferente na prefeitura de Porto Alegre, no período do PT, nos 12 anos do PT. Isso deu uma enormidade, gente. Você teve que comprar um DVD duplo especial para caber 11 gigabytes com 34 mil páginas de documentos. E aí apareceu um problema das coisas que você, quando faz o arquivo, tropeça.
Por que eu não considero, por exemplo, um Zé Peão em educação popular? Tá, Cruzada ABC e Mobral não tinha coragem de botar como educação popular, de jeito nenhum. Assumo o preconceito. Mas Zé Peão, por que não? Porque é uma excelente experiência de uma Secretaria de Educação de Porto Alegre e vizinhança, não podia botar. Aí é a velha história de você criar um critério. Eu disse, bom, então eu deixo com o movimento de cultura popular o que vem do movimento social. O que vem de instituição, mesmo seja universidade ou Secretaria de Educação, eu coloco como educação popular, usando uma terminologia nova. De vez em quando não me convence, não. Fico com vontade de tirar de um lugar e botar para o outro, né? Essa foi uma fase longa, de uns 6 anos, em que deu esse tesaurus. Tesauro é um nome técnico para um tipo específico não de dicionário, um modo você faz para pintura, você faz para música, eu fiz para educação popular, educação aos jovens adultos. Não sabia que era tesauro, não. Foi um amigo meu que disse, mas você fez um tesaurus, achei bonito, estou usando. Esse tesaurus demorou, na verdade, o processo todo para chegar até ele demorou 10 anos. E demorou 1 ano inteiro a produção dele, a produção física do contrato com a editora, o trabalhar, ou fazer tudo, passar tudo para PDF, botar tudo na mesma linguagem. Tá? Uma dificuldade enorme para o pessoal técnico da editora entender o que a gente queria. No tipo assim, a gente tinha no mesmo movimento, por exemplo, 3 DVDs. Por que não bota os 3 DVDs com o mesmo tipo de chamada? É só clicar em cima e aparece. Os filmes, a gente tinha descoberto, lá quando fez para o Fórum EJA, que botava o cartaz do filme, você clicava em cima do cartaz do filme e estava pronto. Então, a gente tinha outros filmes, tinha que descobrir outros cartazes para fazer. Isso foi trabalhoso, mas valeu a pena. Bem, aí vem uma descoberta. Talvez a última que eu possa detalhar para vocês. Quando eu estava cansado, Miguel vai me desculpar, cansado de trabalhar com o Mobral, que não dava tesão de trabalhar com uma coisa que era livro, cópia de livro de escola primária feito pelas editoras, muito relatório de pesquisa encomendado. Passei um ano fazendo isso, mais e tal. Um dia um colega ganhou uma verba que eu não sabia como aplicar. Comprou um bom equipamento de filmagem, um ótimo gravador que botava em cima da mesa, falava, ele distinguia as vozes, não misturava as vozes e tal. E veio com a ideia de a gente fazer algumas entrevistas com algumas pessoas da educação popular que ainda estivessem vivas. No primeiro momento, ele veio um choque, porque era uma dessas pessoas que estava viva. Mas começamos a mexer um pouco com essa ideia de entrevistar as pessoas. E aí eu descobri que, na verdade, descobri não, me dei conta que existia uma segunda fase da educação popular, dos anos 70 até hoje, se a gente consta que a educação educativa de São Paulo ainda está lá trabalhando, que foi uma fase riquíssima, diferente de 61 a 64. As agências de apoio, chamava-se agência, hoje chama-se ONG, né? Associações Não Governamentais, as agências tinham muito dinheiro do exterior, muito das igrejas do exterior, protestantes e católicas, e assessoraram, durante todo o período autoritário, assessoraram no guarda-chuva das igrejas católicas e protestantes, no Brasil inteiro, assessoraram o movimento social, fizeram projetos educativos inteligentíssimos, produziram um material fabuloso, teoricamente muito mais elaborado do que o material de 64 que a gente via no ativismo maravilhoso naquele período de trocar de avião no aeroporto para dar conta do trabalho e tal. E aí a descoberta que esse material estava guardado na minha casa. Simplesmente estava guardado. Eu tinha esquecido dele, Achei que a educação popular estava só na base, esqueci da produção.
E aí foi interessante que deu um outro DVD, chamado Memória de 50 anos de Educação Popular, em que você tem a história da produção de documentos que a gente colocou no Tesauros como Educação Popular 2. Aí pegamos basicamente algumas coisas que existem até hoje. Tá? O CTC, Centro de Trabalho e Cultura, foi criado em 62, 63, mas foi estruturado em 66, existe até hoje em Recife. O MEB, que ainda, por ser da Igreja Católica, manteve com algumas coisas bem originais para o norte, inclusive na zona de seringueiros, material didático, retomando Paulo Freire nos anos 80. O CEDI, que foi um centro de documentação importantíssimo, de 74 até 94, depois se desdobrou em 3 outras organizações poderosas, uma delas Ação Educativa, e fui descobrindo que houve, nesse período de 70 e 80, dezenas de agências no Brasil inteiro para apoiar os trabalhos de base, os trabalhos dos movimentos sociais. Um deles, o URPAN, em São Paulo, ligado à PUC, o CEPIS, ligado à PUC, com abrangência, o URPAN só São Paulo, o CEPIS com abrangência do Brasil inteiro, com algumas pessoas conhecidas, tipo Frei Beto, Pedro Pontual, etc. Um centro em São Paulo, chamado Vereda, que é talvez o centro mais fiel a Paulo Freire, um material de arte feito por professores, muito interessante, muito simples, muito interessante, e também as 2 pessoas em casal, como é que morreram, e parece estar desativado. Consegui o material do BMST, difícil de conseguir, porque ele tem muito material, tem várias séries, você não consegue entender os números das séries. Eu acho que faz uma série, faz um número, inventa o mesmo material na outra série. Material muito bom, tirando o material de formação política, que é específico, material didático muito bom para mulheres, para crianças e tal. Uma experiência junto com o CTC lá de cima, de Escola de Trabalhadores, com uma definição da pedagogia para trabalhar com jovens e adultos trabalhadores, maravilhosa. São os melhores textos de pedagogia que eu conheço, que eu descobri. Ação Educativa, que é poderosa, ainda tem muita verba, hoje trabalha mais com o pessoal urbano, mais com cultura. A CUT, um programa de formação para aquele período que as telefônicas, como é que chama? A telefônica brasileira se quebrou em outras telefônicas, fazer a adequação dos profissionais de ensino médio, depois ampliado para formação para coisa, um material chamado Programa de Integração, maravilhoso, que retoma o modo de trabalhar da educação popular nos anos 60. Aí acabou dando, digamos, um DVD mais atualizado de educação popular. Eu acho que tem 2 considerações a fazer. Quanto tempo eu tenho? Primeiro, faço primeiro isso, um resumo. O que a gente tem no DENDEJA? Um arquivo físico, compreendo, como a Priscila falou, 2.000 documentos, dos quais 80% a 90% digitalizados, 500 livros, muitos da América Latina, porque há uma história específica. Depois de 64, o que se fazia da educação popular começa a passar para países da América Latina, Chile, México e coisa, e volta muito mais tarde. Há 2 revoluções que são marcos aí. A Revolução Cubana, 59, que deu origem a um outro modo de a gente pensar a educação, e depois a Nicarágua, 20 anos depois, de coisa. E, além disso, eu tenho esse arquivo específico do MEB, que está catalogado, mas que não está processado, porque são cópias de scripts de aula, são cópias. O que está possível digitalizar foi digitalizado, está no Tesauros. Mas tem pacotes de script, pacotes, fitas gravadas de
62, 63, 64, que a gente não sabe o que tem dentro, guardados e tal. Agora, o que tem no Tesouro, nos 3 DVDs, é muito mais do que o arquivo físico, porque muita coisa só está no DVD. Tá? Por exemplo, os vídeos. Eu tenho os vídeos em CD, passei para DVD, mas tem outras coisas que era direto na internet. Nesse período da elaboração do DVD, começou a ser possível colocar tese e dissertações, porque elas também já são disponíveis, já são digitalizadas. O que eu não tinha, a minha máquina de digitalizar era página virava o vidro, outra página virava. Depois que eu consegui, que trabalhava com Xerox, deu para fazer algumas dissertações, teses importantes. Então, o DVD tem uma riqueza maior que o arquivo físico. Tá? Faz parte do acervo. E tem coisas, por exemplo, que eu tenho guardadas, basicamente por afetividade, né? Por afetividade, de não abrir mão. Esses slides, essas coisas, por exemplo, alguns livros e tal, eu fico pensando, disponibilizo ou não disponibilizo? Vou ter que barganhar isso quando a gente pensar em trazer o arquivo aqui para a Unirio. Né? Então, chamar a atenção de que você tem um arquivo físico, que é documento, que tem coisas gravadas em CD, que tem poucas fotografias, muito poucas fotografias. O MEB, por exemplo, perdeu num vazamento qualquer, perdeu toda a fotografia do acervo deles, então, tem pouquíssimas fotografias. MCP praticamente não tem fotografia nenhuma. Então, mas, apesar disso, tem muita coisa que só está no DVD e está guardado como reserva comigo por cuidado só. Uma outra reflexão sobre procedimentos metodológicos. Primeiro, além de eu ter podido trabalhar com o material que eu tinha guardado, que eu tinha preservado, que já tinha utilizado para alguma tese, para alguma dissertação, que foram sendo enriquecidos pela coleta de outros materiais para outras teses, para outras dissertações, que eu fui ganhando, coisa assim. Eu fiz, nesse processo de construção do arquivo, teve um período de uma busca sistemática de documentos, coisa que eu sabia existir, que eu sabia que existia, que eu não tinha, e que eu fui atrás, tá? E que, às vezes, até continuo atrás. Aí tem alguma coisa que eu chamei encontros desejados. Você sabe que existe um documento, porque você viu alguma referência e tal, mas você não sabe aonde está esse documento, quem pode ter esse documento, quem pode ter. Um bom exemplo tinha no arquivo do MCP um folder, anúncio de uma peça de teatro. Eles tinham um grupo teatral, um teatro que chamava Mutirão e Novo Sol. Tinha um elenco, tinha o resumo da peça, tinha tudo e tal. E tinha no MCP também outras peças produzidas pelo pessoal de lá. Mas essa peça, Julgamento no Sol, tinha notícia que ela tinha rodado o Brasil pelo MCP. Que, há algum ano, um grupo de 30 atores tinha sido levado por um avião da FAB para Brasília para mostrar essa peça para o Jean Goulart. Gente, que peça é essa? Que peça é essa? Que peça? Numa exposição de Boal, há uns 2 anos passados, tinha a notícia que ele tinha sido coautor de uma peça chamada Julgamento em Novo Sol, e não Mutirão em Novo Sol, produzido por Nelson Xavier, em coautoria com Augusto Boal. Tá? Fui atrás, demorei meses para descobrir que o acervo do Boal tinha uma cópia do texto dessa peça, ainda escrito, Departamento de Teatro do MCP, com correções à mão, etc. Depois saiu um livro maravilhoso de um grupo de São Paulo Teatro, da USP de São Paulo Teatro, dando
todo o histórico da peça, que foi o único auto sobre reforma universitária. A gente sabia do auto dos 99%, que era o auto da reforma universitária no CPC da UNE, que também rodou o Brasil inteiro, mas não sabia que tinha havido um auto da reforma agrária que tinha rolado o Brasil inteiro, que tinha sido uma inovação enquanto teatro, que tinha sido encenado pelo CPC da Bahia, com projeções de filme, também com técnica nova de cinema, em que a pessoa que dá o depoimento disse que o coronel cortou esse filme com tesoura, em pedacinho, na frente dele, para não ficar memória. Tal. Isso é que eu chamo de uma busca sistemática e esses encontros desejados. Claro que você fica feliz da vida, né? Mas tem um outro lado curioso, que eu chamei de descobertas ocasionais. Você, quando menos espera, alguém te pergunta, você tem isso? Às vezes tem, às vezes não tem, fica surpreso, agradece. Muita senhora de idade trouxe cartilhas preenchidas. Eu aprendi a escrever na cartilha, o senhor tem, o senhor conhece. Alguns eu conhecia, outros não conhecia. Aí passei a fotografar, né? Agora, a descoberta mais... Como é que eu tinha escrito? Que não foi bem uma surpresa, foi um susto. Numa conversa entre amigos, uma roda de conversa entre amigos, eu contando o que eu estava fazendo, coisa para um pessoal colegas de história, da PUC e tal, uma pessoa do grupo de cinema. Você conhece maioria absoluta? Maioria absoluta? O que é maioria absoluta? Filminho do Leon Ishmael sobre analfabetismo. Gente, eu caí da cadeira. Cheguei em casa doido, fui para todos os meus arquivos, todos os meus relatórios, tal. Não aparecia nenhuma referência a um filme chamado Maioria Absoluta, que eu também não conseguia saber direito o que era, de um cara que eu sabia que era importante, que era Leon Ishmael. Tá? Aí, o sagrado Google salva a vida da gente. Fui para o Google e botei lá, a maioria das pessoas apareceu, cópia restaurada, bonitinha, um filme de Leon Ishmael, 12 minutos sobre analfabetismo no Brasil, as causas do analfabetismo no Brasil, tá? Narrado por Ferreira Goulart, nada mais do que isso. 12 minutos de filme assombrosamente bem feito, dizendo as mesmas coisas que Paulo Freire tinha dito em 58, que analfabetismo não era problema e que alfabetizar não era a solução. Tá, os dois marxistas com linguagem marxista, diferente da linguagem de Paulo Freire. Mas isso é que eu chamo que das descobertas ocasionais, assim, de surpresas, entende? Que, na verdade, faz parte de um trabalho intenso desse, de vida inteira, né? Último slide, tarefas complementares. Acabado de fazer o Tesauros, a gente rearrumou a documentação toda, os 20 mil documentos, e fez a classificação de acordo com a Nobrad, documento por documento e tal. E organizou a biblioteca. Não dá para se manter bibliotecas dentro da universidade, a não ser dizendo que é uma coleção de livros, que é só uma mini biblioteca e tal. E juntando nessa biblioteca não só os livros, mas também algumas séries. É mais fácil para quem vai trabalhar pegar uma série de livros temática, uma série de cadernos de educação popular, do que botar por autor, por exemplo, que vai se dispersar. E alguns periódicos avulsos importantes. Esses são 500 documentos, 600, um pouco mais. Tá? Quem quiser fazer um pós-doc sobre educação popular na América Latina, pode passar um ano nessa biblioteca que sai com a tese pronta. E fizemos também separado a organização e catalogação de tese, dissertação, monografia, relatório de pesquisa. Simplesmente porque são volumes grandes, volumosos, a coisa não cabe junto com livros, mesmo poucas revistas que a gente bota deitado, mas uma série de 50 ou 60 dissertações e tese não dá para fazer isso. O resumo eu já disse, coletando, que o DVD contém mais do que o arquivo físico. Agora, só uma última observação. Embora tudo isso seja muito rico,
Primeiro, há lacunas na documentação. Eu ainda sei que há coisas importantes que foram feitas e que eu não tenho e que eu não consegui durante esse período todo. Tá? Consegui muita coisa, mas ainda tem lacunas. Qualquer dia pode ser que a gente tenha sorte de encontrar. Tá? E, obviamente, é incompleto. É lacunoso e é incompleto. Eu não vi todos os movimentos. Por exemplo, tem um movimento muito importante chamado FASE, Federação de Assistência Social, de coisa que trabalha no Brasil inteiro, desde 1950 e tal. Tem uma revista maravilhosa, com mais de 300 números publicados e tal, que eu não tive fôlego para chegar. Não tive fôlego, não tive dinheiro, não tive ajuda e tal. Isso aí é uma coisa aberta para se fazer. Tá? Há vários outros pequenos arquivos dessas agências de educação popular pelo Sul, por exemplo, alguns que eu soube bem preservados, outros mal preservados e tal, que é isso que é uma intenção da gente recuperar a ideia de fazer uns centros de memória articulados em rede, porque não se fica tirando papel para levar para um lado, pacote para levar para um lado para o outro, articulado em rede. É um projeto de a gente formulou esse projeto no segundo governo Lula, teve dinheiro para fazer, recebemos um bom dinheiro, não sabemos gastar, devolvemos, mas ele ainda existe enquanto intenção e eu espero que eu consiga ter a Unicamp como um bom apoio para continuar fazendo. Prazer ter estado com vocês e estou à disposição para o que quiserem perguntar. Obrigada, professor Edmar. Muito gostoso ouvir, né, o senhor contando sua experiência, sua trajetória com educação popular, movimentos de educação de jovens e adultos. E a sua fala assim, me proporciona muitos encontros. Né? Eu já tinha até falado isso quando eu li alguns textos dele e tudo, porque eu trabalhei no meu mestrado e no doutorado também com educação de jovens e adultos, então eu fui me reencontrando com as minhas memórias em vários momentos, com a sua fala também, e penso assim, me pergunto, por que eu não tive acesso a esse acervo antes, né? Teria sido tão bom, quantas lacunas no meu trabalho teriam sido preenchidas, como teria enriquecido ainda mais o meu trabalho. E aí o senhor fala assim, eu guardei, não sei porquê, fui guardando, fui reservando, guardou para dar acesso. Essa documentação tem que ser acessada, tem que ser disponibilizada, não é verdade? E outra coisa também, quando a gente retoma o pensamento de Paulo Freire, né, o método Paulo Freire, isso me leva também, assim, me direciona para alguns momentos também da minha trajetória, onde eu penso, por exemplo, na licenciatura em pedagogia, onde eu sou coordenadora do estágio 2, que é a educação justamente de jovens e adultos, né? É um encontro isso. E como a educação de jovens e adultos, ela ainda é posta, ela ainda tem um papel secundário no cenário da educação brasileira, né? Infelizmente, onde a gente percebe, por exemplo, quando eu vou corrigir os relatórios de estágio, como a gente ainda não avançou em algumas questões, especialmente quando a gente trabalha a questão de pensar esse sujeito da educação de jovens e adultos, pensar a partir da cultura dele, a partir do contexto sócio-histórico desses sujeitos, né? Enfim, que fazem parte da educação de jovens e adultos, o quanto a gente ainda precisa avançar um pouco nessa questão, né? Que ainda é um pouco carente, a gente percebe que, na prática, isso não acontece, mas não acontece, de fato, como deveria acontecer. Bem, eu vou abrir para as perguntas. Vocês querem fazer perguntas ao professor? Hein? Querem fazer perguntas? Então, vamos começar. Você pode, por favor, pode se direcionar até o microfone para fazer a pergunta. Diz seu nome. Você não falou que quer fazer? Fez assim? Não quer fazer, não? Não quer fazer perguntas? Não? Quer fazer, professora Rose? Está desligado? Ligou? Acho que ligou. Vê aí.
Boa noite, professor Osmar Fávero. É um prazer a gente receber aqui em nossa casa, aqui na Unirio, né? A gente vem aqui, de certa forma, sexta-feira à noite, último dia da semana, os estudantes já cansados, né? Eu trabalho aqui com Sociologia da Educação, História da Educação, então é realmente animador, né, saber que todo um trabalho de anos, né, foi possível recuperar todo esse material, aquilo que o governo militar não pôs fogo, né, nós hoje, então, podemos acessar e produzir conhecimento e colocar em discussão um segmento que é tão importante, que é a educação de jovens e adultos. Eu fiquei muito curiosa quando o senhor observou os arquivos relacionados à década de 40, porque a proposta era se organizar um programa de alfabetização naquele período e, no mesmo tempo, observar o que já tinha sido produzido. E aí o senhor comenta na sua fala, né, o quanto era diferente esse programa de alfabetização dos anos anteriores. Então, se o senhor puder fazer um comentário e abrir para a discussão desses encontros, né, dos anos 40 e observar o que avançou e o que caracterizou exatamente esse movimento com os anos 60 e o protagonismo desse novo grupo. Olha, o Ministério da Educação produziu muita coisa no final dos anos 40. Era o Lourenço Filho, o Papa na verdade, foi um movimento foi o primeiro momento em que o governo federal começa a olhar a escola primária para crianças, começa a ajudar financeiramente. Você sabe que era primeiro das províncias, depois dos municípios, agora voltou para ser município. Nesse momento, você há uma expansão, depois do Estado Novo, com a Constituinte de 46, então o Ministério se volta, de um lado, à expansão da escola primária para crianças e, simultaneamente, abre para a alfabetização de adultos por influxo da Unesco, que tinha sido criada naquele período também. O material vem praticamente inspirado por um pastor protestante, que eu não vou lembrar o nome, eu sou ótimo para esquecer os nomes, que era aquele tradicional, né? A de asa, E de elo, U de uva, para o Brasil inteiro. O material era farto. Era assim, as edições eram 300 mil exemplares, 500 mil exemplares, eram fartos, assim, muito simples, muito fácil. Hoje a gente critica achando que era um projeto que não satisfazia. Era muito moralista, muito moralista. As primeiras lições de alfabetização, nem tanto, mas as lições do livro Saber, tinha uma lição sobre alcoolismo que era genial. Genial. Eu, quando dou aula para graduação, eu mostro. Assim, conta uma historinha de quem bebe, tinha um sangue de porco, sangue disso, sangue daquilo, aí fica, depois assim, quem bebe primeiro fica doente, depois vai para o hospício, depois vai para o cemitério. As lições eram muito moralistas. Muito material de higiene bom, que foi retomado, inclusive, pela Mobral, depois dos anos 70, mais ou menos nas mesma característica. A gente brincava muito, que dizia assim, ensina as mulheres a não botar bosta de vaca em umbigo de nenê. No fundo, eram esses cuidados de pré-parto, pós-parto, saúde, higiene, saúde, água, ferver água, beber água, tal. Era muito forte. Não dá para não dizer que não tinha um conteúdo político. Tinha, sim, um conteúdo moralizante e conservador.
aquela velha história de eu sou alfabetizado, então agora já posso ensinar os outros, já posso não sei o quê. Muito esse estilo assim, bem conservador e bem moralista. A gente lia isso e não gostava. A gente chegou a usar esse material na escola radiofônica. Tinha um outro material que era pior. A Rádio Cartilha era uma cartilha colorida, que era o exemplo do nonsense. A lição para introduzir o X era um chale, era um peixe com chale xadrez. Tinha uma lição, e era basicamente só palavra. A lição para introduzir o AL, o alto, a alta, era uma palmeira com um palhaço que subia na palmeira, saltava lá do alto e o povo batia palma. Só para introduzir o AL, o alto, da palmeira no palhaço. É absolutamente incrível. O que mudou a cabeça da gente? Bom, aí tem duas histórias, uma fácil e uma mais difícil. A fácil é que chegaram as cartilhas de Cuba. E a cartilha de Cuba, a primeira lição não era A, E, I, O, U, era O, E, A. Cuba tinha acabado de ser expulsa da OEA. Aí foi um soco na cara da gente. Está aí, o conteúdo político está aí. 3 letras dizem tudo que o A, E, I, O, U não diz de jeito nenhum. Inclusive, a gente dizia, bom, mas uva no Nordeste não existia naquele tempo. IP, por exemplo, não é tipo do Nordeste. Mas, quando a gente viu aquilo, foi uma surpresa. Aí vem o MCP, faz uma cartilha, cujas 2 primeiras lições eram povo e voto, que a gente a vida inteira disse que veio por influência da cartilha de Cuba. Anos depois, 2 anos atrás, descobriu que houve uma cartilha do PC, em 1946, 47, no Rio, em Pernambuco, cujas 2 primeiras lições eram povo e voto. Então, tem muita história para a gente contar isso. O que a gente fez nesse período foi criar um material novo. A casinha bonitinha que aparecia com coisa absurda, dizer, o pai chegando com a maletinha de trabalho, com a mãe esperando com a criança, o pai, e dizendo, eu moro na minha casa, a casa do meu pai, aquela casa bonita, bem feita, tal. Quem era? Era a figura da casa de Mocambo, do Recife, a favela do Recife. Entende? Quando a gente fez o material do MEB, que era o material pós-alfabetização, a gente pegou uma figura chamada Pedro, João e tal, com uma linha Pedro trabalha, Pedro vive, Pedro luta. Tá? Claro que isso aí deu muito problema político. Essa foi a grande mudança. Na alfabetização funcional, já dos anos 70, que não podia usar mais esse conteúdo explicitamente político, era um conteúdo muito próximo da realidade. Muito próximo. Tinha assim, texto, por exemplo, de uma família vivendo numa favela. Uma historinha de uma família vivendo numa favela, a dificuldade da vida, do trabalho, da moradia, da falta de água, falta de luz, assim, as coisas, mas muito bem feitas. Isso mudou radicalmente o modo de existir. Quando volta para Mobral, que vai repetir as coisas dos anos 50, Cruzada ABC. Cruzada ABC chegou ao absurdo de ter uma lição que dizia Ada dá o dedo à vovó. Dá o dedo. No Nordeste é um palavrão enorme. Ada dá o dedo à vovó. Depois tiraram e botaram Ada dá o dedo ao urubu, que é outra barbaridade. Entende? Então, o que a gente mudou foi dando concretude a isso. Agora, estudamos muito para fazer isso, viu? Ralamos muito, não é verdade? Ralamos e pagamos caro. Com o golpe, pagamos muito caro. Depois começa a retomar com mais liberdade e tal. Hoje, o material didático tem outra linha, nem todo ele tem uma expressão política assim tão clara como nos anos 60 e tal, mas tem material muito bom, muito bom. Agora, tem esse problema. O PEJA, daqui do Rio, faz um material, a Secretaria da Educação não deixa imprimir, porque a orientação era marxista. Era, na história era, na geografia era, mas não era. Na matemática não era. Mais alguém quer fazer alguma pergunta ao professor? Por favor.
aqui aí? Acho que daqui fala. Boa noite. Eu queria saber, eu não sei se foi dito, mas se eu não entendi, como que a gente pode ter acesso a esses arquivos produzidos e organizados pelo senhor e com a finalidade também de fazer a educação popular hoje em dia, sim, e o que você diria para quem pensa em fazer isso? Como diz o campineiro, aí a capoca tosse o rabo. Foi feita uma edição de 500 exemplares do DVD. A FAPESP ficou com 100, eu fiquei com 100, 300 foram comercializados. Eu não tenho notícia se essa edição acabou. Então, na verdade, você tem 80%, pelo menos, na minha documentação, está lá dentro. Tá? E mais as coisas que eu não tenho na educação. Isso é acessível para você consultar, para você ler e tal. Tem livros inteiros, tem relatórios inteiros, é muito material. É uma enciclopédia, é uma pequena enciclopédia. Tá? A primeira parte do DVD de Educação Popular 1, de 61 a 66, nem 67, está disponível no Fórum EJA, fórumeja.org.br, num formato um pouco diferente do que está no DVD, com menos coisa que está no DVD. E a gente está trabalhando para botar o Educação Popular 2, que é o que o pessoal está pedindo mais, que é um material mais rico, inclusive, também no Fórum EJA, com problemas internos da universidade, brigas internas e tal. Tem um equipamento bom, tem coisa, mas não tem bolsista. A gente chegou a pagar, está indo, lentamente, mas está indo. Ainda tem esperança que a gente consiga botar também a educação de jovens e adultos, que é praticamente a soma dos dois, a educação popular, disponível na internet. Tá? Isso é desejo, aspiração e tal. O acesso à documentação física, ao arquivo físico, aí, normalmente, a gente só abre para pesquisador. O pessoal de história adora chegar lá e pegar os documentos, consultar os documentos, ver e tal. Teve várias dissertações, várias teses, tanto da UF quanto da UFRJ, que trabalharam bastante com a documentação. Mas era no período que eu estava lá, tinha uma bolsista em tempo integral e tal. Agora a bolsista fez um concurso, está em outro lugar, e eu me aposentei, fechei a carreira artística. Então, a ideia de trazer essa documentação para cá é um trato de estar num lugar que tem acesso ao público com algum atendimento. E eu me disponibilizo, desde que eu estou aposentado, a vir ajudar, a montar, ou eventualmente ajudar alguém a usar alguma coisa assim. Porque tem dois lados aí. Você dá acesso à documentação, mesmo para uma pessoa experiente, para o pessoal de história, quando vem procurar a documentação, sabe o que quer e sabe trabalhar, entende? Mas é fundamental que você tenha uma pessoa que explique. Aquilo está assim, se conjuga com outras coisas, porque o arquivo é seco, né? Você tem a pasta com aqueles documentos, mas, em compensação, você tem outras coisas em outros lugares. A fotografia não está ali, não está ali. Então, você tem que ter uma coisa montada para ajudar a pessoa a pesquisar. Tá? Alguns pegam o peão na unha e vão tranquilamente, iam lá sempre e tal. Agora, só a internet também não resolve, porque ela não chega em todos os lugares. No interior da Amazônia, você vai e não tem sinal. Então, o DVD é útil para isso. Tá? É bastante útil. Então, foi um pouco isso que eu trabalhei. Agora, vamos ver o que a gente pode fazer. Tá? Tem uma outra parte de documentação que está na UERJ, já também bastante organizado, e boa parte dela já também é disponível na internet, como a minha colega Jane Paiva. Ela tem praticamente todo o material do Mobral,
Ela já tinha muito material e eu passei todo o meu material para ela. Então, já tem alguma coisa que está funcionando. Tá? Mobral Fundação Educar está funcionando. Agora, o período mais de 61 a 64 só ficou comigo mesmo. Tem algumas coisas em São Paulo, por conta que tinha um centro de pesquisa de educação em São Paulo, ligado ao INEP, Centro Regional de Pesquisa, cuja documentação ficou na biblioteca na Faculdade de Educação, mas está inacessível. Está empacotada, está inacessível. Eles têm um centro de documentação mais atual na USP, de Educação de Jovens e Adultos. Tem lá com o nosso colega, não vou me lembrar o nome, não, Maria Clara de Pierro, então tem um centro de documentação. Isso a gente vai tentar botar em rede. A ação educativa tinha uma documentação excepcionalmente boa. Abriu mão, doou, devolveu o que era meu, doou algumas coisas para a USP, só digitalizou o material dela e mantém só o material dela. Não tem mais um centro de documentação acessível. Aí é uma pobreza, né? É uma pobreza. Mais alguém? Então, eu vou fazer uma pergunta. Tem mais? Quer vir? Pode falar, Miguel. Eu sou Miguel, da Escola de Educação, do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas aqui da Unirio. Osmar, algo que me passa na sua palavra e na sua paixão é o fato de que um acervo, um arquivo, ele não é algo que existe por si só, né? Quer dizer, ele tem uma alma, tem uma organicidade. Quer dizer, a sua construção ao longo desses 50 anos dá um significado e dá uma estrutura a esse arquivo que vai além da sua condição física, a condição física desse arquivo, seja ela virtual, seja ela fisicamente, como livros e discos, enfim. Eu queria te perguntar quando é que você vai registrar isso, quer dizer, uma coisa é você estar presente para ilustrar como se articulam esses materiais, né, esses 50 anos ali presentes, né? Isso aí é uma provocação. Essa sistematização que eu apresentei hoje já é meio caminho andado. Eu tinha feito parte dela para um seminário de arquivo da Unicamp, mas que era muito para mostrar a produção que vinha do arquivo. Falei pouco hoje. Por exemplo, foram muitas teses, muitas dissertações que saíram diretamente do arquivo ou quase na construção do arquivo. A pessoa faz sobre MEB Goiás, então ela pega todo o material do MEB Goiás. Aquilo fica um módulo próprio do MEB Goiás. Tem uma tese física, um livro físico, mas você tem a documentação guardada. Aí é problema, né? Que as pessoas não querem dar. Não querem dar, mas isso é um processo de construção. Eu escrevi outro dia um processo um pouco do modo de trabalhar, um pouco que eu falei aqui. Eu tinha muita dificuldade de dizer o que é um trabalho técnico, de você higienizar um documento, organizar, fazer série, antes, arrumar bonitinho, tal, o que envolve de pesquisa aí. Tá? O que é um projeto? Por isso que eu chamei esse processo de pesquisa um pouco gaiatamente descoberta ocasional, umas coisas assim e tal. Não é uma pesquisa, eu não saio para procurar uma coisa com hipótese, nada. Eu vou procurando, vou sabendo, já tenho algumas coisas, sei que existem outras coisas, vou completando, vou achando algumas coisas por sorte, vou descobrindo outras por pertinácia, entende? É um trabalho de uma vida, cara. Um trabalho de uma vida, com idas e vindas. Eu várias vezes parei para me perguntar, pô, isso fica bem aqui ou fica bem lá? Tá, vale a pena digitalizar isso ou não vale a pena digitalizar? Porque tem algumas coisas, por exemplo, que são
são problemáticas. Algumas cartas, por exemplo, não precisa dizer nenhuma. Troca de impressões, críticas, não precisa dizer nenhuma. Tem poucas, mas não precisa dizer nenhuma, não. Então, você tem momentos que você fica meio parado, assim. Agora, sabe o que é pior? Para mim, é quando você sabe que existe e não consegue. Você sabe que existe, não é possível. Só um exemplo. Tem um famoso plano de ação do MCP, maravilhoso, de 63, que ele fez para ver de verba no Ministério da Educação. Tinha todos os projetos descritos, orçados e tal. Não sei quantos projetos eram, não. Sei lá, 10, 12 projetos. O último projeto desse plano, que é um volume de umas 30, 40 páginas, era das escolas primárias para Recife. Porque quando a Raiz assume a prefeitura, ele encontra a prefeitura vazia, não tinha nem Secretaria de Educação. Então, ele chama uma pessoa competente, se monta uma rede de 200 escolas. A única documentação que você tem sobre a escola são notícias de jornais. Foi inaugurada uma escola, a escola recebeu uma bandinha e tal. Porque o documento que eu tenho foi encontrado no fundo de um caixote que tinha pego fogo, botaram água, as últimas páginas estavam. Não existem as 2, 3 últimas páginas desse projeto. Outro dia alguém me disse assim, eu tenho um documento do MCP, será que é capaz de estar lá em casa? Estou esperando. Tá? Então, você tem um pouco também esse lado da frustração, de saber de coisas importantes. Esse projeto de escola foi feito por uma pessoa de Recife muito competente, já era uma senhora idosa. A gente chegou a fazer um projeto, conseguir arrumar alguma verba para ela documentar esse projeto. Ela disse que estava sem condições de escrever, disse, não, a senhora digitar, eu não gosto de digitar e tal. Então, nunca foi documentado. É isso que eu digo, há lacunas. Há lacunas, sim, claro, impossível de preencher. Agora, é uma provocação boa, pode ser que algum dia nesse meu tempo que está sobrando eu faça mais alguma coisa, entende? Talvez como um memorial assim, dos guardados, né? Dos guardados, das coisas encontradas, das coisas trocadas e tal. Né? Agora, eu acho que existe um lado que eu não explorei, que seria o que deu de produção. Eu só pus um livro, que foi o primeiro, 2 dissertações, 2 teses, tem muito mais do que isso, muito mais. Vou dar um exemplo. Bom, quando Vanilda Paiva fez a tese dela, ela descobriu na antiga biblioteca do INEP, ainda quando era a biblioteca do INEP, hoje é o Unirio, né? Ali no Botafogo, descobriu os anais do 2º Congresso Nacional de Educação de Adultos, de 58, que eu vi depois, 2 volumes, 600 páginas, não 600 preenchidas, muita página só com título, outra só com sumário, em que tem a primeira proposta de Paulo Freire sobre essa história que a gente fala que o analfabetismo não era o problema, e a alfabetização não era a solução, que o problema era a miséria, era o mocambo, que tem um processo muito mais coisa, que tinha que ter um processo de alfabetização diferente, usando audiovisual, etc. E tal. Isso existe um volume único disso aqui no acervo como é que chama? Do acervo de Teixeira, na FJ. Eu cheguei a tirar xerox, o que não é fácil, você consegui autorização para tirar xerox disso tudo. Emprestei para consultar, tirei xerox, mandei encadernar de novo, devolvi para transformar em livro para o Ministério da Educação. Só que já tinha passado o tempo, não conseguimos mais fazer, entende? Essas coisas que a gente sabe que existem, que são importantes, é obrigatório a gente poder fazer isso e botar em domínio público. Como foi feita aquela coleção Educação para Todos, que era excelente. A gente pegava todas as revistas, tinha uma série de revistas chamada RAAB, Rede de Alfabetização e tal. Acabou, pegou todas as revistas, botou num livro. Está disponível. Se ela não tem
do meu ex-orientando Jorge Teles no Ministério da Educação, na SECAD. Você pode fazer isso, mas foi segundo o governo Lula, depois acabou. Então, ainda tem muita coisa para dizer que foi feito em consequência da documentação e que precisa ainda ser feito. Acho que vale a pena escrever isso alguma vez. Tá? Agora, os originais copiados desses anais estão na documentação, estão guardados. Eu acho que o que o Miguel disse faz todo sentido mesmo, Miguel, porque os documentos falam, mas a experiência dá o sentido a essa documentação. Então, pensar em registrar isso mesmo, produzir um livro sobre isso, algo assim, né? Porque ele falando é uma coisa, né? A gente consegue ter um entendimento melhor dessa organização, dessa história, né? Desses movimentos, da educação popular e da educação de jovens e adultos. Eu acho importante. Eu só queria fazer um comentário, assim, na verdade, eu queria uma explicação do senhor. Pegando os anos 60, né, a gente chegou até a conversar sobre isso ali um pouquinho. Eu queria entender melhor, eu queria que você explicasse melhor para a gente a ação do Mobral, falasse um pouquinho também sobre depois a Fundação Educar, né? Qual foi a importância, quais foram os prejuízos, quais foram os avanços, né? O senhor pode fazer um pocket, assim, um resumo, e explicar para a gente, baseado na sua experiência? Eu sempre digo que eu sou da educação popular, não sou da educação de jovens e adultos. Mobral foi o movimento mais rico que trabalhou a alfabetização no Brasil, que depois se desdobrou em ação comunitária, ação de saúde e tal. Todos os movimentos que começaram com a alfabetização, desde os anos 40, geraram movimentos de atuação direto na comunidade. A campanha de alfabetização de adultos e adolescentes gerou a Campanha Nacional de Educação Rural, que era o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, com contatos diretos com comunidade, com vários treinamentos de professores bem feitos. Mais tarde, teve um projeto específico do INEP em Leopoldina, só por coincidência, terra do ministro da época, em que se pensou uma reformulação inteira do município, das crianças de 7 a 10 anos em escola de manhã, de 10 a 14 anos em escola à tarde, invertia. De manhã iam para a escola oficina, no estilo que teve na Bahia de tarde, com construções novas de prédio, material didático novo, treinamento e tal. Então, você tinha uma história de educação de adolescentes e adultos, naquele tempo o senhor já era jovem, criada antes do Mobral. Mobral, num primeiro momento, ignorou tudo isso. Ignorou radicalmente, ignorou. Os primeiros anos do Mobral, 68 até 70, ainda se tentou repor a mesma campanha dos anos 40 e tal, até chegar Maria Henrique Simes e Arlindo Correia. Mudou. Tinha dinheiro, na verdade, jamais voltaria a fazer aquele material didático que a gente tinha feito nos anos 60. Dizia que usava Paulo Freire, mas usou Paulo Freire enquanto usou a palavra geradora, tijolo e tal, mas tirando o conteúdo político, né? A riqueza do Paulo Freire foi dupla. Primeiro, ele ter colocado em discussão o conceito de cultura, o que deixava a possibilidade do adulto se colocar como criador, como fazendo história, botando a história dentro da educação, botando a dimensão política, transformação da realidade e tal. Embora ignorou isso tudo. O que era a palavra geradora? A palavra geradora colocava uma situação de aprendizagem. O tijolo era a construção da casa, era o problema do salário, era o problema do esforço coletivo, do mutirão. Aí não, aí virou uma escola. Com bons treinamentos, com alguns lugares com o primeiro material, não, padronizado, Abril, da Blor e tal. Num segundo momento, mais aberto. Quando ele entrou para o manual cultural, aí sim, ele se aproximou mais das festas populares e tal.
foi o final do Mobral, já passando dos 10 anos da alfabetização, ele investiu já numa linha bem mais interessante. A Fundação Educar tenta fazer uma inversão, tenta botar na mão dos municípios de novo a iniciativa de fazer os projetos, de financiar os projetos. O material didático que foi produzido também não foi um material, que eu saiba, Miguel pode me corrigir, que estava lá nesse período, não foi um material muito rico nesse período. Não teve nem tempo de fazer um material. Teve uma experiência fabulosa, se não me falha a memória, por iniciativa do próprio presidente da Fundação, vamos fazer uma experiência que sirva de modelo. Pegaram Caxias, chamaram Paulo Freire com assessoria, fizeram realmente uma experiência monumental a partir do movimento social e tal, mas não foi generalizado. Então, esse é um pouco o problema desses grandes movimentos. Eles acabam não tendo muito fôlego. E aí fica aquele coisa, por que o da igreja vai longe? Claro, porque a igreja é poderosa, mas a igreja também, depois de 64, ela reduziu o programa, a escola radiofônica nos anos 50, regrediu muito. Lá nos anos 80, que ela reabre com outra perspectiva. Então, você tem essas idas e vindas dramáticas. Algumas secretarias de educação do período do PT fizeram programa de educação de jovens e adultos fundamentais. Eu já citei Porto Alegre, já citei o Rio, Angra dos Reis, fez um projeto ótimo, como o ensino noturno. Agora, o que o EJA hoje, na verdade, é um ensino supletivo, de novo. Esses livrões, adaptando as coisas. Eu estava fazendo o exame de qualificação na UERJ, fazendo o exame de qualificação de um mestrado, numa sala do Colégio de Aplicação da UERJ. E eu não conhecia o material fabricado agora pelo PNL-EJA, né, os livros didáticos. E a mestranda estava estudando aquilo. Aí pedi para ela me mostrar o material. Ela me deu um material aberto numa página que tinha fotografias de moedas e de notas de dinheiro. A mesma fotografia estava na parede da escola para criança de primeira, segunda série, para criança. Os exemplos de uso de dinheiro, obviamente, eram diferentes, era para adultos, mas o currículo é o mesmo. É o mesmo. Eu acho que o Mobral não chegou a inventar um currículo novo para a educação dos adultos. No cultural, ele criou umas coisas interessantes. Mas também um pouco daquele jeito. A comunidade tem as suas festas tradicionais. Se você tem alguém que chegue lá, que apoie, que dê os instrumentos para fazer a bandinha, não sei o quê, você está indo no que a gente aprendeu, quem estava remando a favor da corrente. Em 64, a gente remava contra a corrente. Contra a corrente. Por isso que pagamos caro. Né? Pagamos caro. Chile pagou caro, todo mundo pagou caro. Tá. Gente, só mais uma coisa para quem se interessar. Está havendo uma volta na América Latina muito importante de repor esse histórico da educação popular. Porque, na verdade, ela sai do Brasil, sai via divulgação no processo de alfabetização de Paulo Freire, tá? Mas que vai junto com a dimensão política, a dimensão de conscientização e tal. Ela volta devagarinho e hoje está sendo estudado, inclusive, quais são as raízes mais antigas, daqueles pedagogos tradicionais que falavam educação popular, ainda como extensão da escola primária para crianças das famílias pobres e tal, ainda volta a essa dimensão que também era política nessas colocações do México, então, a América Latina toda tem isso. Entende? Isso é uma rede que está se montando. O mais ágil para fazer isso no Brasil é o Carlos Brandão. Divulga tudo que recebe, tudo tal. Mas tem Oscar Rara, tem uma porção de gente que está nessa rede latino-americana maior. Tá?
provavelmente é uma das coisas que eu vou me inserir, Miguel. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Podemos? Antes de agradecer ao professor, eu queria dizer que foi realizada uma visita técnica ao acervo, né, professor, com alguns alunos daqui da Unirio, que estão inscritos na disciplina Organização Prática de Arquivos, né, e foi feito um relatório. Esse relatório já foi encaminhado ao decano, né, e, ao final, foram feitas algumas recomendações. E eu gostaria de ler essas recomendações aqui. Bem, então, segundo o relatório, com base nos textos fornecidos pelo professor Osmar, somadas as percepções, as informações recolhidas durante a visita técnica ao acervo, elencam-se as seguintes recomendações: armazenar esse acervo textual e bibliográfico em local com segurança, incluindo controles de umidade, luminosidade e temperatura, preservar e disponibilizar online o acervo digitalizado mediante a migração de conteúdo dos DVDs publicados, elaborar um instrumento de pesquisa, utilizando o software Atom, fornecido pelo Conselho Internacional de Arquivos, para ampliar a atual identificação do acervo e seu acesso ostensivo, e facilitar o acesso dos usuários a esse acervo, tanto em sítio na internet, quanto espaço físico aqui na Unirio, se possível. Segundo o Léo, isso vai ser possível, né? Então, esperamos realmente que isso aconteça. Tá? Então, eu quero agradecer de coração a sua presença aqui, dizer que foi muito bom, né, poder ter a sua experiência compartilhada conosco. Nossa, ganhamos muito com essa noite. Quero aproveitar e entregar a declaração ao senhor pela apresentação que o senhor fez, tá? E muito obrigada. Gente, foi um prazer. Boa noite.